escritor Paulo Coelho afirmou que não deveria ter se empenhado, Rita Mundim, na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições. Ele ressaltou que o novo mandato do petista, palavras dele, do Paulo Coelho, está patético. Eu acho que não só o Paulo Coelho, mas tem muita gente arrependida. Na minha classe dos economistas, praticamente quase todos aqueles mais conhecidos que se empenharam para a eleição do atual presidente Lula, já estão todos arrependidos. O que o Lula vem fazendo, esse desmanche das instituições, esse ataque ao Banco Central, à própria Polícia Federal, ao Ministério Público Paulista, ele está me lembrando assim, os excessos cometidos pelo Bolsonaro pela boca. E o peixe morre pela boca. Mal Camargos, alguns aí já começam a criticar o governo Lula. Por exemplo, o Paulo Coelho, um dos escritores mais famosos que a gente tem no Brasil, e que apoiou de forma muito firme a campanha de Lula. Temos que separar o papel dos artistas, dos escritores, etc., da política como um todo. Eles acham que eles são capazes de mobilizar o eleitorado, sinalizando o voto numa direção ou na outra. Paulo Coelho tem um papel importante como escritor no Brasil, reconhecido por alguns, odiado por outros, mas achar que ele foi uma influência que determinou o resultado das eleições é um exagero enorme, uma vaidade enorme do próprio escritor que não está compreendendo bem o papel da política e o papel do presidente. A avaliação do governo está patético para ele, parabéns, as pesquisas mostram que 21% acha o governo ruim ou péssimo, ele está dentro desses 21%. Tem outros 41% que acham o governo ótimo ou bom e vão avaliando por aí. E dentro desse jogo, cada um vai dando a sua opinião e formando a avaliação do governo, que não tem 100 dias ainda tem muita água para rodar debaixo dessa ponte. Ricardo, Paulo Coelho colocou a boca no trombone aí. Ô Júnior, eu acho, sinceramente, assim, o Brasil ele consegue inverter a lógica de tudo, né? Quando o Paulo Coelho vem dar um depoimento desse, dizendo que se sente, como que foi as palavras que ele usou, ele não se disse arrependido, né? Ele falou que não se sente, eu não me recordo agora, culpado, mas... né? Ele falou que ele queria dizer o seguinte, eu estou envergonhado, mais ou menos, entre aspas, assim, do apoio que eu dei. Eu acho que isso é trazer para nós, os eleitores, uma responsabilidade que não é nossa. Né? A Rita também falou há pouco que tem muitos economistas com esse mesmo sentimento. Mas, gente, todo eleitor que vai lá e coloca o voto na urna ou que apoia um candidato, ele faz isso pensando no melhor. Ele faz isso com a convicção de que aquele candidato é o melhor para o momento, que vai fazer as coisas que ele espera como indivíduo e é o que é melhor para a sociedade. Agora, se os caras que a gente elege vão lá e fazem, fazem M, se eles vão lá e fazem caca depois, a gente não pode trazer para nós mesmos a culpa dos erros que eles colocam, porque é muito injusto, né? A gente vota, os caras fazem tudo errado, a gente ainda vai se sentir culpado? Eu acho que o Paulo Coelho tá errado nessa aí, e quem estiver se sentindo culpado pelo voto no Lula, ou quem se sentiu culpado pelo voto anterior no Bolsonaro, não carrega para isso não, coloca responsabilidade neles, porque eles é que estão fazendo coisas erradas e não nós. O Paulo Coelho tá errado no falar que o governo é patético ou tá errado em sentir culpa de ter votado no presidente? Acho que errado em sentir culpa, dizer que o governo patético é uma questão de opinião. Quando o Malco falou que tem 20% de pessoas que pensam assim, outras 40% não, aí é questão de gosto. Eu, Ricardo, sinceramente, acho o governo patético. Achava o outro patético também. Nunca me senti culpado por ter apoiado o anterior e não apoiado esse. E aí, coronel, remata esse assunto pra gente. A questão é a seguinte. Quando a gente participa de um processo eleitoral, a maioria escolhe o representante. E nós, brasileiros, pelo menos é o que eu penso, eu não vou torcer pro avião cair se o piloto que está lá não foi o que eu gostaria que estivesse. No entanto, não dá agora, principalmente para pessoas inteligentes, sobretudo esses representantes da classe artística, vir agora se dizer arrependidos de terem feito até propaganda e pedido voto para o atual governo, porque durante a campanha a tragédia estava anunciada. Ninguém pode se dizer enganado. Nós fomos assistindo às falas mais absurdas por parte do atual presidente durante a campanha. Então agora pousar de Madalena arrependida fica fácil. E essa coisa tende a piorar, principalmente porque o dinheiro é limitado, a Lei Rouanet está aí distribuindo dinheiro para a classe artística, na hora que esse dinheiro acabar vai ter mais artista vindo a público se dizendo arrependida, nós já temos representantes de sindicatos dizendo-se arrependidos, economistas dizendo-se arrependidos, porque tem um presidente da República que fala que livre de economia está ultrapassado, tem que ser abandonado. E nada de melhor no lugar ele apresenta. Então, o Paulo Coelho só é mais um da lista que ainda virá por aí. E, com relação à análise dele do governo, é a análise que ele faz,
E quando ele diz que o governo é patético, provavelmente ele está querendo dizer que é um governo que não sai do lugar. Até agora só destruiu o que foi feito no governo anterior e não apresentou nada de melhor para colocar no lugar.